Olá, hoje eu tenho um tema muito interessante com algumas peças bem interessantes. Vamos ao vídeo. Todo mundo conhece esse canivete. Esse é um Spartan que eu uso direto. Eu fiz umas adaptações aqui, que vocês já devem ter visto. Para quem não viu, eu vou ampliar para que vocês possam ter uma boa ideia. Aqui, ó. Eu fiz um sistema que eu já havia afiado ele, aí resolvi fazer uns dentinhos aqui para ele cortar algumas coisas, e ele até que ficou bom. Você recebe assim uma embalagem, você já tira o que você quer. Ah, mas eu quero cortar o papelão. Deixa eu minimizar aqui para vocês verem. Recebeu a embalagem, quer tirar aqui, ó. Tirei aqui. Ah, mas eu quero cortar um papelão. Vamos ver se eu tenho um pedaço de papelão aqui. Sempre tem alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Ele corta aqui. Claro que o papelão, quando pega o plástico mais durex, você faz um pouco mais de força, ó. Mas, como vocês podem ver, está totalmente aberto. Aqui eu não tirei todo ele, então dá estrutura segura. Mas qual o objetivo disso? Não sujar a lâmina principal. Você suja isso aqui, você está no teu escritório, em algum local assim, faz esse trabalho, vocês podem ver que tem um vídeo sobre isso. E a minha lâmina de descascar laranja, que é o que eu faço todo dia às 3 horas da tarde, está sempre limpa. Então, tudo bem. A pen blade, que eu raramente uso mais como se fosse uma lâmina cirúrgica e não para outras coisas. Quando você se machuca, tem um pedaço de pele sobrando, uma coisa assim, é com ela que a gente corta, que ela é limpa. O abridor de latas não perdeu a função de abridor de latas, mesmo com essa adaptação que eu fiz. Copiei do Felix Sindler a ideia original e depois eu fui readaptando em alguns modelos para ver como ficaria. O abridor de garrafas com a chave de fenda, com dobrador de arame. O saca-rolhas, que como ele é meu de uso, eu coloquei essa chave, mas não é a original dele. E o punção vazador. Bem, todo mundo conhece o Spartan, sabe o que é o Spartan. Até aí está tudo bem. Só que esse canivete é um canivete do final do século XIX. Esse desenho, essa estrutura, pertence ao final do século XIX. Deixa eu acertar aqui o vídeo para vocês. Pronto, senão fica aparecendo a lâmpada, fica ruim. Final do século XIX. Aí eu vou pegar um dos ícones da cutelaria alemã. Bem, eu acredito que todos conheçam o Boker 182. Essa é uma das versões antigas de luxo. Como você conhecia que a versão era de luxo? Porque no Bale, como vocês podem ver aqui, bem marcado, eles faziam esse trabalho. Então, esse trabalho queria dizer que era uma versão de luxo. Agora, aqui nós identificamos o ano.
ele é pré-1960. Aqui eu vou diminuir para vocês poderem ter uma ideia melhor da coisa. Essa peça, que muita gente pode confundir com essa peça, não é exatamente a mesma coisa. Essa aqui, ela tem corte aqui na ponta e não furo. Vocês podem ver que ela é afiada como se fosse uma goiva. Se vocês não sabem o que é goiva, eu vou mostrar uma para vocês. Ver se eu acho uma aqui. Isso aqui é uma goiva. É uma ferramenta de marcenaria. No caso, parece um formão, mas curvo. Esse tipo de formão mais curvo é para você cavar a madeira. Isso é uma goiva. E esse aqui é muito próximo à goiva. Ele tem o mesmo formato arredondado nas costas. O que vai lembrar um outro tipo de punção, mas ele aqui do lado não tem corte e aqui na frente ele tem corte. Também era conhecido como fura-saco, porque se furavam sacos de mantimento para ver o que tinha dentro. Bem, agora vamos ao resto. O saca-rolhas, que é de lei, com uma excelente pega. Esse tipo de canivete, ele tinha essa, vamos dizer assim, reentrância, podemos dizer assim. Então ele era chamado de canivete corcunda, ou numa tradução livre até, jubarte, em relação à baleia jubarte, que tem uma pequena corcunda aqui. Nós temos a chave de fenda com abridor de garrafa. Podem observar que todas as lâminas são gravadas. O abridor de latas antigo. Esse sistema de abridor de latas é muito interessante porque ele abre tanto pela lateral da lata como ele pode abrir por cima. Eu acho que eu já fiz um vídeo mostrando isso, mas se eu não fiz, vocês me cobram que depois eu faço. Esse aqui é a pen blade. Esse canivete eu peguei também em leilão. Então, basicamente, o que vocês viram aqui? Um canivete cujo desenho pertence à década de 20 a 30, foi fabricado por várias empresas, desde a Remington, e esse é um Boker alemão. O que acontece nessa história? Nos Estados Unidos, várias empresas fabricaram esse mesmo desenho, esse mesmo modelo, mudando algumas pequenas coisas. Esse canivete está em linha até hoje, apesar de ser provavelmente o primeiro deles dos anos 30, mas o desenho dele é dos anos 20, se eu não me engano, feito pela Remington. Não tenho certeza, não posso afirmar. Mas seja como for, várias empresas norte-americanas o fabricaram e ele é muito badalado. É um 182, modelo Boker 182 ou canivete de camping. Como vocês viram, eles têm as mesmas funções. E essas mesmas funções vão se progredindo e evoluindo para inúmeros modelos. Olhem só, esse modelo aqui é um canivete extremamente barato, de terceira linha, tá? Com as mesmas funções.
Como vocês podem ver, ele apenas não tem a pen blade, mas tem as funções de corte. Aqui, ó, não tem muito fio, é pouco afiado, mas o que eu quero tentar transmitir para vocês é a ideia do que seria o principal básico dos canivetes aos olhos das pessoas, vamos dizer assim, do século XX, do início do século XX. Olhem esse aqui. Esse aqui é muito interessante. A punção dele é muito dura ainda para abrir. É um canivete que já está comigo há mais de 30 anos. Olha a marca dele, eu vou ampliar, espero que não trema muito isso aqui. Estão vendo o símbolo da baleia? Esse era o símbolo da baleia original do Richards. Deixa eu pegar um outro Richards aqui. Está um pouco difícil aqui para pegar algumas coisas. Agora vocês vão ver a versão mais moderna dele, estilizado. Parece que hoje tudo está mais estilizado, né? Aqui vocês estão vendo o cachalote direitinho, né? E aqui vocês têm um modelo simbólico. São canivetes diferentes, claro. Esse aqui é um comemorativo do Brasil 500 anos, que não tem nada a ver com o que eu estou mostrando hoje. Mas eu fiz questão de mostrar para vocês a evolução do logo da empresa. Esse canivete, apesar de ser do mesmo estilo, punção atrás, esse tipo de punção, ó, arredondado de um lado e triangular do outro, ele pegava nas curvas das latas de óleo com uma perfeição e não fica derramando, tá? Quando você vira a lata, não há derramamento. O furo fica muito preciso. Eu tenho um vídeo no canal que eu mostro isso, tá? Vamos lá. Agora, o que ele tem que destoa é isso aqui. Isso é uma ferramenta de vidraceiro. Para cortar vidro aqui tem essa, vamos dizer assim, vamos ter que chamar de rodinha, mas não é uma rodinha, é como se fosse uma arruela de tungstênio. E pega aqui para quebrar o vidro. Então, era esse o material. O abridor de latas, no mesmo estilo do Boker, também é um canivete alemão, né? Então, nós partimos do mesmo princípio. Depois desse, nós vamos ver um outro canivete que é muito interessante. Esse, vou ver se dá para vocês lerem. Junkwerk, deixa eu ver se eu vejo aqui. Tá aqui, ó, Junkwerk. Também é um canivete alemão, só que com acabamento mais aristocrático, porque na época esse acabamento era mais valorizado do que esses acabamentos, sem sombra de dúvida. Embora, quero lembrar a todos que houve uma época que o plástico era extremamente mais valorizado do que tudo, porque o plástico era novidade. Então vocês estão vendo aqui, ó, a lâmina pequena, a pen blade, a lâmina grande. Ó, essas peças de coleção ficam com óleo, o óleo envelhece, tá vendo a oxidação do óleo? A chave de fenda, o abridor de garrafas,
a lima com lixa de unha. Nossa, isso aqui tá com óleo que não acaba mais, ó. A mão como é que fica. O punção, que vocês já viram no mesmo estilo do outro. E o saca-rolhas também. Então, o que eu estou mostrando para vocês mais uma vez, mais um canivete alemão, é o básico, 4 linhas. O básico é o Spartan, mas alguns canivetes crescem um pouco. Recentemente, em outro vídeo, eu mostrei esse canivete que foi restaurado pelo nosso amigo Eduardo. A mesma coisa. Abridor de latas, a chave de fenda, a lâmina grande, a lâmina pequena, o saca-rolhas e novamente o punção. Eu, como eu acabei de falar para vocês, considero esse o melhor punção para furo que existe. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, esse abridor de latas também serve de abridor de garrafa. Essa parte aqui é para abrir garrafa, porque a pressão do abridor de latas está aqui. Vamos lá. Aqui, garrafa. Aqui, lata. Ele entra, corta, você tem que furar a lata mesmo, e entra aqui. Então vocês estão vendo que, basicamente, o principal desenho é esse. E vocês estão vendo que os canivetes estão aumentando de tamanho. Aí você vai esbarrar num canivete de caçador. Olha aqui, ó. Um abridor de garrafas com uma chave de fenda. O abridor de latas, vocês estão vendo que é sempre são basicamente esses estilos antigos, de abrir a lata pela lateral. A pen blade. Esse canivete teve num vídeo recente. É o Centazzo italiano. Teve num vídeo bem recente esse canivete. Novamente o punção. O saca-rolhas. Esse ainda tem o extrator de cartucho que eu mostrei no outro vídeo. Mas, continuando no crescimento, a própria Victorinox também fez um modelo que tem a lâmina, só que só tem uma lâmina de corte, o abridor de lata com garrafa, o abridor de garrafa com a chave de fenda, o punção, que como é liner lock não tem o furo da agulha, né? E o saca-rolhas. Então, também temos esse. Mas algumas pessoas vão falar assim, poxa, mas teria algum modelo menor? Sim. Vou puxar todos esses para cá e vou mostrar para vocês o que seria um modelo menor. Está até na bolsa. Chamado de Tourist. Tourist tem 84 mm, é um Spartan com 84 mm. Todas as funções do Spartan em 84 mm. E com, vocês vão ver agora, a reproporção das lâminas. Como vocês podem ver, vou tirar toda essa turma daqui e vou trabalhar desse lado. Vocês conseguem ver bem daí a diferença extremamente proporcional entre lâminas. Aqui, ó. Agora, vamos ver as ferramentas. Também é proporcional
a alteração do abridor de latas. Porque a Victorinox antiga, ela era mais zelosa nesse sentido. Há uma diferença muito grande entre a Victorinox do passado e a Victorinox atual. Queiram ou não queiram, tem a diferença. Aí muita gente vai falar, mas Marco, por que o saca-rolhas é do mesmo tamanho? Porque esse é o tamanho mínimo que você consegue para tirar uma rolha. Menos do que isso, tua mão vai ficar presa aqui, ó. Imagina, se fosse desse tamaninho. Você ia só encaixar isso e esfolar a rolha. Não ia adiantar. Então, é a mesma coisa. O punção, como é uma ferramenta traseira, também segue o mesmo princípio. E fechados, vocês podem ver que tem uma diferença onde essa mola que foi alterada do Spartan. Talvez um Spartan mais antigo, que ainda não se chamasse Spartan, deixa eu ver se eu estou com um aqui, tem que pegar no escuro, porque eu não consigo ver o que está no móvel. Esse aqui, ó, é bem pré-histórico. Vamos comparar ele com esse. Também está no mesmo tamanho. Pouca diferença para esse aqui. Um pouco maior esse. Mas muito pouca coisa. Bem, o que eu tentei explicar e mostrar nesse vídeo é que o básico dos canivetes é exatamente isso. O que você realmente vai precisar, vamos dizer assim, de forma universal, o que a maioria das pessoas precisam ou utilizam de forma universal são essas ferramentas que vocês viram. Ou seja, o Spartan é o canivete que tem tudo que você realmente necessita. Dentro do quê? De uma normalidade de uso. Não é aquilo que as pessoas imaginam. Por exemplo, se você tem um Huntsman, é porque você precisa de uma tesoura, é porque você precisa de uma serra. Senão, você teria um Spartan. Ah, mas eu tenho Ranger. Porque você precisa da tesoura, da serra e da lima com serra de metal. Senão, você teria o Spartan. Ah, eu tenho o Climber, porque você precisa da tesoura e depois de 1991 você precisa do gancho, que aqui entre nós é uma tremenda mão na roda, tá? Tem gente que não gosta do gancho. Eu gosto. Eu gosto e gosto muito, porque ele já me facilitou muito a vida, muito mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês num próximo vídeo, se Deus quiser.